a gripe espanhola, a maior pandemia do século XX, que hoje iremos falar sobre uma das maiores doenças que também já matou no mundo inteiro. Se você está curioso para saber, não se preocupe que eu irei explicar a você. E você já sabe, né? Se você é um fanático de histórias feito eu, então venha comigo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Histórias K. E como eu disse a você, hoje iremos falar sobre a gripe espanhola. Que essa pandemia desse vírus ocorreu no ano de 1918 até 1919. E que essa doença matou cerca de 50 milhões de habitantes a 100 milhões de habitantes no mundo inteiro. E que esse vírus se iniciou uma mutação do vírus influenza, que também é conhecido como H1N1. Mas você deve se perguntar onde que surgiu esse vírus. Bom, não sabe certo o seu local de origem, só que os primeiros casos ocorreram nos Estados Unidos, no estado do Kansas, em uma instalação militar chamada Fort Riley. O primeiro paciente dessa doença foi um soldado, no qual ele foi internado na mesma hora com esse sintoma. E semanas seguintes, cerca de 1000 soldados já estavam também com esse sintoma desse vírus. Para você ver como ele é bastante contagioso. E que também um dos motivos e o mais principal e o mais importante motivo dela ter se espalhado tão rapidamente foi a Primeira Guerra Mundial, como você já sabe. E ela se iniciou no ano de 1914 até no ano de 1918, que foi nesse ano que também se iniciou a pandemia desse vírus. E que todos os países que participaram dessa guerra, todos se contaminaram com esse vírus. Que se você parar para pensar, muitos soldados dos seus respectivos países em um só local. Os que sobreviviam iam para os países onde eles vieram. E também assim levando com eles o vírus da gripe espanhola. E óbvio contaminando todas as pessoas que ele chegava perto. E que também o Brasil não escapou dessa. Um navio comerciante da Inglaterra vindo para Lisboa, a capital de Portugal, e depois vindo para o Brasil, no Rio de Janeiro. Que essa gripe afetou muito mais o estado do Rio de Janeiro, que naquela época ainda era a capital do Brasil, e que essa doença deixou para o Brasil cerca de 35 mil mortos. Mas você deve se perguntar agora a mim, o Aleph, se o primeiro caso foi nos Estados Unidos, então por que o nome é chamado de gripe espanhola? Esta é uma pergunta bastante interessante e que eu também irei explicar agora. Como naquele tempo ainda estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, muitos países que estavam envolvidos e que também já sabiam desse vírus, eles esconderam essa informação, ou seja, eles não divulgaram para o mundo que existia uma nova doença, pelo simples motivo de não desanimar os soldados e de não atrapalhar de certa forma a Primeira Guerra Mundial. A pandemia de gripe, que começou em 1918, foi uma das mais mortais da história. Não se sabe ao certo de onde veio essa cepa do vírus H1N1. O mundo ainda vivia as últimas batalhas da Primeira Guerra Mundial e os jornais de muitos países minimizavam os relatos da doença. Então os que estavam envolvidos, eles esconderam essa informação para o mundo. Mas um país que estava neutro da Guerra Mundial, ou seja, não participou da Primeira Guerra, foi a Espanha, que ela sim foi o primeiro país a divulgar para o mundo sobre a nova doença chamada gripe espanhola. Na Espanha, um país neutro, a imprensa ainda era livre, dando a impressão de que mais casos ocorriam lá. Quando o rei Afonso XIII ficou doente, a pandemia estava batizada de vez. Essa gripe só é chamada de gripe espanhola por esse simples motivo, que ela não foi chamada só porque tem origem na Espanha. Não, ela teve esse nome da Espanha divulgar primeiro, e que ficou esse nome até hoje. E que essa doença ela teve 3 ondas, como a primeira onda, que ocorreu em março de 1918, que já foi o início. A segunda onda, que se iniciou no mês de agosto do ano de 1918. E a terceira onda, que se iniciou no mês de janeiro de 1919. Que a segunda onda ela foi a mais contagiosa. E que alguns países que não foram afetados foram mais países para o norte, como Islândia e até as ilhas da Samoa. Ou seja, locais remotos não foram afetados por essa doença. E que, como a ciência e a medicina não era tão avançada naquela época, não encontraram uma cura certa para essa doença. Mas as medidas de prevenção são iguais às que temos hoje.
E que também esse é um dos motivos por o coronavírus se assemelhar até que bastante com a gripe espanhola. Que as medidas de prevenção eram evitar aglomerações, fechar comércio, fechar escolas, fechar lugares públicos e evitar contatos com estranhos. Na tarde de 28 de setembro de 1918, cerca de 200 mil pessoas lotaram as calçadas da Filadélfia para assistir a um desfile militar. Em meio a aviões de combate, homens vendiam títulos de guerra para a multidão. Nesse mesmo dia, 118 pessoas, segundo o jornal da época, contraíram uma gripe misteriosa na cidade. O secretário municipal de saúde da Filadélfia, Wilmer Cruzen, ignorou os conselhos de médicos e permitiu o desfile. Dali a 3 dias, todos os leitos dos 31 hospitais da cidade estavam cheios. A doença matou 12 mil habitantes. A 1.400 quilômetros dali, o secretário municipal de saúde de St. Louis, Max Starkloff, agiu de forma bem diferente. No começo de outubro, poucos dias depois do desfile na Filadélfia, Starkloff decidiu fechar a cidade. O prefeito e os vereadores de St. Louis delegaram poderes de polícia ao secretário. Contrariando as objeções de empresários poderosos, ele mandou fechar as escolas da cidade, os bares e os cinemas e cancelar eventos esportivos e religiosos. Em novembro, com a gripe ainda atacando forte, restringiu ainda mais a quarentena, mandando fechar todas as empresas, com poucas exceções, como bancos, jornais e fabricantes de caixões. Com a ação decisiva de Starkloff, a taxa de mortalidade pela gripe espanhola em St. Louis foi metade da registrada na Filadélfia. Como 1.700 pessoas morreram em St. Louis, é possível que igual número tenha sido salvo. E que outra curiosidade também é que o exército norte-americano passou a usar máscaras para a prevenção dessa doença. E que o país mais afetado por essa doença foi a Índia, deixando 18 milhões de habitantes mortos por essa doença. E que tá aí, a gripe espanhola também é um dos motivos e um dos nossos exemplos da nossa história que um ser simples e minúsculo, pequeno, pode causar milhares de mortes aqui no nosso mundo. E que bom, galera, esse foi o vídeo de hoje sobre a gripe espanhola. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você gostou, você já sabe, né? Deixa o like, compartilha para os seus amigos para saberem mais sobre a gripe espanhola e as semelhanças que temos com o coronavírus. E se inscreva no canal para me ajudar. E claro, se você gostar da história, sempre irá aqui ter um vídeo por semana. E o meu Instagram vai estar aqui na descrição para você seguir lá e você tirar a sua dúvida. Se você ficou com alguma dúvida aqui, eu expliquei aqui no vídeo, certo? E é isso, pessoal. Um abraço para vocês.